Estamos em um mês conhecido como Fevereiro Roxo, que preza a consciência de doenças crônicas, como o lúpus. Essa doença é pouco falada, mas em alguns casos pode levar à morte. E você, o que sabe sobre o lúpus? O lúpus ele é uma doença autoimune de acometimento multissistêmico que ocorre principalmente em mulheres. É muito famoso pelo seu acometimento cutâneo, que é o sinal da asa de borboleta, ou então Hashimoto's, que acomete a face, mas ele acomete vários sistemas do corpo. É uma doença que precisa de um tratamento específico com um reumatologista, geralmente com medicações imunossupressoras, né, e um tratamento crônico para o resto da vida, né, para tentar minimizar os efeitos que essa doença autoimune possa trazer para o paciente. Segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia, o lúpus afeta cerca de 65 mil brasileiros entre os 20 e 45 anos de idade. Desse público, as mulheres são as mais afetadas. Quem irá trazer mais informações sobre o assunto para a gente é o reumatologista Dr. Estevão Rosa. Doutor, muito bem-vindo ao nosso programa. Doutor, o que é o lúpus e como ele age? O lúpus eritematoso é uma doença crônica, inflamatória, de origem autoimune, que atinge diversos órgãos e sistemas, principalmente a pele, as articulações, os pulmões, os rins e o coração. É uma doença que pode haver alguns subtipos, né, como o lúpus eritematoso sistêmico, o lúpus cutâneo e o lúpus induzido por drogas. E quais os sintomas de cada um deles? O lúpus eritematoso, que é subdividido em lúpus eritematoso sistêmico, lúpus cutâneo e lúpus induzido por drogas, ele se subdivide pelas manifestações de cada tipo. Então, o lúpus eritematoso sistêmico, que é a forma mais encontrada e prevalente na sociedade, é a forma que chama mais atenção do público em geral, é aquela forma que atinge vários órgãos e sistemas, mas é a forma mais grave de manifestação da doença. O lúpus cutâneo, ele se restringe à pele, à cútis, ao couro cabeludo, né? E é uma forma mais branda da doença. E o lúpus induzido por drogas é deflagrado, é ocasionado pela presença ou pela ingesta de medicamentos ou uso de drogas, né? E então, de certa forma, há essa subdivisão didática, né, teórica, mas a forma que é de maior gravidade, de maior importância, é o lúpus eritematoso sistêmico. O que pode causar essa doença? O lúpus eritematoso sistêmico, né, agora vamos nos restringir na forma mais grave, né, não existe uma causa pré-determinada ou um fator que cause a doença, uma etiologia, né? O que se sabe é que, a partir de uma predisposição genética associada a gatilhos ou fatores hormonais e fatores ambientais, essa doença surge, né? E a partir daí, dessa predisposição que alguns indivíduos apresentam, né? Como, por exemplo, história familiar dentro da família e associado a esses fatores hormonais, que no caso das mulheres, né, é um fator que preponderante é a fase hormonal que se inicia ali por volta dos 13, 14 anos de idade com a presença do hormônio estrogênio, né? Então, isso é um dos fatores importantes no caso do sexo feminino, né? E no caso dos fatores ambientais, uma outra questão é a fotossensibilidade, a irradiação, né? Dito como sol, né? Que são os raios UVA e UVB, mas principalmente radiação UVB. Doutor, o emocional pode causar alguma coisa ou não? O estresse, né, a ansiedade, os transtornos, né, psicossomáticos, eles não estão intimamente ou diretamente relacionados
ao surgimento da doença, mas acredita-se sim que um organismo repetidamente, né, ou constantemente que sofra um estresse contínuo pode predispor o surgimento da doença. Doutor, sinais e os sintomas. De acordo com a subdivisão dos tipos de lúpus, né, nós vamos ter uma série de sinais e sintomas, né? A começar pelo lúpus eritematoso sistêmico, a gente tem dois grandes órgãos onde se manifesta mais a doença, como a pele e as articulações. Na pele, nós vamos observar manchas avermelhadas pelo rosto, pescoço, ombros, braços, onde são áreas fotoexpostas, né? Áreas onde sofre a radiação solar. Isso é uma grande manifestação. Existe uma lesão em asa de borboleta que ocorre, né, nas maçãs do rosto e dorso do nariz, que é muito típica da doença. E isso talvez seja a principal manifestação na pele. Pode ocorrer também alopécia, né, queda de cabelo, e até formas de alopécia cicatricial e assim crônicas, né, onde não há como reverter o quadro. Bom, nas articulações ocorre a dor, o inchaço, o calor, né, nas articulações principalmente de mãos, pés, tornozelos, joelhos. E os pacientes sempre nos abordam falando que de uma forma insidiosa, ou até mesmo de uma forma súbita, ele passa a apresentar dor, inchaço e rigidez nas articulações, se manifestando principalmente pela manhã. Outras formas de apresentação do lúpus eritematoso sistêmico é o acometimento de alguns órgãos e, nesse sentido, chamar a atenção do acometimento renal, que é a nossa maior preocupação. O acometimento renal, inicialmente a gente chama que esse acometimento pode causar uma glomerulonefrite, surgindo proteínas na urina, sangue na urina, e com a evolução da doença pode ocorrer, inclusive, a redução da função dos rins, né, o que a gente chama de insuficiência renal crônica, né? Doutor, o senhor está falando sobre a insuficiência renal e outros sintomas que surgem, a pessoa às vezes dá um autodiagnóstico, né? E começa a pensar outras situações, né? Eu estou com essa doença ou estou com aquela. Como é feito o diagnóstico do lúpus? O diagnóstico do lúpus é baseado em critérios clínicos e laboratoriais. Certo. Conforme a gente já comentou de alguns critérios clínicos, como manchas na pele, alterações nas articulações, alterações nos rins, né? Então, essas alterações clínicas e laboratoriais, e no caso das alterações laboratoriais, fica a cargo realmente do médico especialista, de preferência solicitar os exames mais específicos, e aí, somando-se critérios clínicos e critérios laboratoriais, e se esses critérios somarem, né, um valor pré-determinado, a gente pode considerar o diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico. Falando sobre prevenção, tem como prever essas doenças? É uma pergunta bastante interessante essa questão da prevenção, porque o lúpus é uma doença que não tem uma forma específica de se prevenir, baseando-se que há um caráter genético, uma predisposição genética para desenvolver a doença, né? Agora, nesse grupo, nessa população de indivíduos predispostos, né, com uma orientação dos médicos ou do médico reumatologista, sim, a gente pode intervir na forma de prevenção. Exemplo, evitando exposição ao sol, evitando o uso de medicamentos hormonais, principalmente o sexo feminino, que por algum motivo passa a utilizar um contraceptivo, por exemplo, à base de estrogênios, né? E uso de outras medicações, de outras drogas que podem induzir o quadro. E, assim, de certa forma, sempre tendo uma vida saudável, uma boa alimentação, práticas de atividade física e, dentro do possível, tentando evitar o estresse, né? Que é uma coisa do nosso cotidiano, essa vida corrida que a gente leva e a cada dia gerando mais níveis de hormônios do estresse, né? Ok, doutor. Após o diagnóstico do lúpus, quando o paciente é diagnosticado que está com lúpus, geralmente o emocional ele
né, já dá aquela queda, né? Como os familiares podem ser úteis aí nesse momento? Como eles podem ajudar esse paciente? Essa é uma questão extremamente importante, considerando que nós estamos agora no Fevereiro Roxo, né? Que é o mês de conscientização, né, sobre basicamente 3 doenças, que é o lúpus, né? Lúpus eritematoso, a fibromialgia e o Alzheimer, né? Então a gente chama atenção principalmente dos familiares, principalmente dos pacientes e dos grupos, né, que convivem ou as pessoas que convivem com esse paciente. Não apenas o paciente deve ser orientado quanto à presença dos sinais e sintomas de quando a doença está mais ativa, mas os familiares também podem contribuir nesse sentido, observando aquele ente familiar que está apresentando o pior do quadro e buscar o mais rapidamente um apoio médico, né, um apoio de um serviço de saúde. Então, essa questão é extremamente importante para a evolução do paciente, né? Tudo aquilo que chame a atenção do paciente ou do familiar ou dos vizinhos também, né, que convivem com aquele paciente é de suma importância. Ok, doutor. Doutor, muito obrigado pela sua participação no programa Entrevista. Ok? Fiquem atentos aos sintomas e procure um médico para mais orientações. Aqui é Alex Quirino para a Univale TV, a TV que te conecta ao conhecimento.